Bom, essa aula de hoje eu vou começar com a seguinte pergunta: por que a grande maioria dos profissionais da área do polidense, proprietários de estúdio, instrutores, não conseguem faturar até R$ 10.000 e acham isso impossível? Então, a aula de hoje é este tema. Por que que eu vou abordar este tema? Porque eu também tinha a mesma questão, que é um tabu. Porque sim, é possível. Assim como qualquer profissão, existe a grande maioria que é limitado, que não consegue escalar, e uma minoria que consegue escalar, consegue montar, criar seu patrimônio, consegue ter liberdade financeira. Sim, é possível chegar aos 10.000, e eu vou contar a minha história e vocês vão entender e talvez se identificar, porque talvez vocês estejam hoje no lugar que eu estava no passado. Eu também tinha o mesmo pensamento. Aliás, nem passava pela minha cabeça, estabelecer uma meta para eu conseguir faturar com o meu estúdio. A partir do momento que, normalmente, as pessoas que praticam pole pensam na hipótese, na ideia de se tornar um profissional, de se tornar um instrutor, não se passa nenhum momento pela cabeça, eu vou me tornar um empreendedor. Eu vou me tornar um instrutor. E o foco está em 100% dar aulas, estar próximo da sua profissão, da profissão que ama, e assim faturar. E existe aquela frase clichê que as pessoas levam ao pé da letra. Ah, o dinheiro é a consequência. Concordo em partes. Sim, o dinheiro é a consequência de um trabalho, de uma dedicação, de você estar fazendo o que você ama. Mas se você deixar à mercê do destino essa consequência, primeiro, vai demorar para ter resultado, vai demorar para você ser valorizado pelo trabalho que você se dedica, e talvez ela nem venha do jeito que você espera, ou talvez nem espere. Aonde que eu quero chegar com isso? Se você não tem uma meta, e você não traça estratégias para chegar até ela, você fica perdido no meio do caminho e não chega a lugar nenhum. Quando eu comecei com a ideia de dar aula de pole, eu vinha de outra profissão, né? Então eu estava numa transição de carreira e eu não tinha muita opção, né? Eu tinha uma família. Nós estávamos mudando da capital para o interior, voltando, e nós não tínhamos muito uma opção, um projeto, a gente não tinha nada previsto para a gente poder fazer. Que fazer, né? Então, assim, meio que caiu de paraquedas, porque eu já fazia pole, eu fazia shows na época, nem existia escolas de pole no Brasil, quando eu comecei mesmo. E veio na minha cabeça, já que eu já sabia fazer as meia dúzias de movimento que há 20 anos atrás existiam, não existiam escolas de pole no Brasil, não existia uma metodologia, os nomes sequer tinham, os movimentos sequer tinham nomes. Então era uma coisa bem, bem iniciante, foi quando tudo começou. Mas eu pensei, bom, por que não dar aula? Eu já tinha dado aula de pole, mas eu não tinha escola, não existia, nem tinha pensado nisso. Mas quando eu fazia show, algumas mulheres queriam aprender o que eu fazia. Então eu cheguei a dar algumas aulas particulares para que as mulheres pudessem aprender. Elas gostavam, acompanhavam o meu trabalho, e elas queriam aprender. Mas até então eu nem pensava em uma profissão, em nada. E quando eu voltei para o interior, que eu estava nessa transição de carreira, com um filho pequeno, eu precisava fazer alguma coisa. E eu sempre fui empreendedora, eu nunca trabalhei dentro de um lugar registrado, né? Então eu sempre tive a ideia de ter meu próprio negócio. E aí veio na minha cabeça de repente, dar aula de pole. Mas em nenhum momento eu pensei, putz, eu vou ser uma empreendedora. Não, eu falei, eu vou começar a dar aula de pole, fazer uma coisa que eu gosto, né? Estavam surgindo naquela época as primeiras escolas de pole no Brasil. Eu falei, eu vou dar aula e é o que eu vou fazer. Então, a princípio, era o meu foco, e eu comecei a dar aula e ao mesmo tempo praticar. Então, o que que eu fiz? Eu não tinha, diferente de algumas pessoas que têm um investimento, né? E para investir numa escola de pole não precisa muito, tá?
Mas ao mesmo tempo, se a pessoa tiver, ela consegue investir mais, né? Eu não tinha. Eu estava vindo realmente com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. E aí eu pensei, bom, eu não tenho como ficar alugando um espaço, não tem como. Eu moro na casa dos meus pais, eu voltei para casa dos meus pais com a minha família. Eu não tinha como montar lá, né? Ia tirar a privacidade dos meus pais e outra. Não tinha um espaço ali que eu pudesse dar aula, que tivesse um pé direito alto, o Poli tem essa questão. E aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para eu poder dar aula de poli e ter uma renda, né? Eu não pensava em ficar rica, eu não pensava em construir um patrimônio, eu estava pensando em ter um dinheiro para eu poder recomeçar, digamos. Então, eu tive a ideia de sublocar um espaço dentro de uma academia. E aí eu fui conversar com uma amiga minha que tinha uma academia, mas ela alugava para uma outra pessoa. Ela só era proprietária do espaço ali, dos equipamentos e tal, ela só repassou para outra pessoa. Conversei com essa pessoa e ele tinha um espaço em cima que tinha luta. E era um espaço, não era bonito, tá? Não pensei inicialmente em algo bonito, ai, que lindo. Não, eu pensei em primeiro dar aula. Só isso. Eu falei, tá, eu aceito. Ele fez um valor legal, eu tinha que dar aula em horários que não tinha luta, e era um lugar que tinha um tatame, era um piso todo de pneu de caminhão e tinha uma lona em cima, né? Então, era um lugar bem feinho mesmo, assim, sabe? Tipo, não condizia com, normalmente uma escola de poli. Falei, tudo bem, eu vou começar aqui. Então, a primeira coisa é você começar. Não ficar esperando alguma coisa acontecer para começar. Legal. Até aí, isso eu acho legal da minha parte. Sempre fui assim. Quando eu tenho uma ideia, eu já coloco em prática. Eu não fico esperando algum milagre acontecer para eu fazer. E eu comecei a dar aula, e a primeira coisa que me veio à mente, assim, é conhecimento. Eu tinha muita insegurança em dar aula. Por quê? Porque logo de cara, a minha primeira aluna, ela era um personal. Então, assim, meu, será que eu vou ensinar certo? Era a minha dúvida, e eu sei que é a dúvida de muita gente que está começando. Ai, será que eu vou dar aula certo? Será que eu não vou errar? Será que eu vou saber segurar? Será que eu vou ensinar os movimentos da maneira certa? Então, a primeira coisa que eu fiz é juntar um dinheirinho dentro do que eu estava ganhando e investir num curso. Então, eu fui para São Paulo, tinha poucas escolas de poli no Brasil, e eu procurei uma escola que desse formação, que foi a escola da Cristina Long. E eu falei, bom, então vou começar a fazer um curso, né? E o curso durou 4 dias, e até aí tudo bem, porque o pole era meia dúzia de movimentos. Então você fazer uma formação de 4 dias naquela época, quando tudo estava começando, legal. Hoje não mais. Hoje não existe curso de 4 dias, de uma semana, e você fazer uma formação, sendo que para você aprender nível básico, você precisa de anos. Imagina todos os níveis. Então, eu fiz o curso, me senti mais segura, porque dali eu tinha um caminho para eu poder ensinar da maneira certa, eu estava ensinando certo, e aí eu fui desenvolvendo paralelamente, começaram a surgir os campeonatos. E eu sempre fui muito competitiva, vim de outros esportes, eu falei, meu, eu quero competir. E isso me motivava, porque eu treinava, né, eu tinha meus horários de treino e tinha os meus horários de dar aula. E ali eu fui crescendo, comprei uma barra, de repente eu estava com 2 barras, de um espaço de sublocação numa academia. Eu juntei um dinheiro, eu consegui alugar um espaço só pro pole. Era uma academia que antes era uma academia feminina. Então era bonitinha, tinha banheiro, e tal. Mas até ali, o meu foco principal era dar aula. Em nenhum momento eu pensava, nossa, eu tenho que construir algo porque eu sou empreendedora. Então eu abri, quando eu tinha esse espaço só pro pole, eu abri horário. Só não abri de noite porque eu tinha que descansar. Mas eu abria das 8 da manhã às 10 da noite. Eu só tirava o meu horário sagrado de treino, que isso ninguém tirava de mim, porque eu queria competir. Então eu queria me desenvolver para eu competir, né? E eu nem tinha essa ideia de que eu preciso treinar para me manter atualizada para poder dar aula. Não, eu separava muito bem o meu lado atleta e meu lado instrutora. Eu conseguia dividir muito bem isso, mas só. E ali foi indo.
foi indo, eu fui crescendo, é, tive um sonho de ser reconhecida, isso foi legal, mas não saía dali. Sustentava a minha família, porque meu marido ele trabalhava comigo na recepção e eu trabalhava na parte de dar aula. Mas assim, eu nem tinha tempo para pensar em fazer algo diferente. Então o tempo era só da aula. Eu não tinha tempo de sentar e falar assim, nossa, eu posso conseguir ter ideias diferentes para eu conseguir escalar, para eu conseguir faturar mais. Eu não pensava nisso. Então, eu não tinha um pensamento de empreendedora. Até quando a água bate na bunda, né? Até quando a água bate na bunda. Então, eu conseguia, só para a gente resumir aqui, eu conseguia pagar as contas, eu conseguia sustentar a família, mas assim. Eu tinha vontade, por exemplo, de quando eu ia para campeonato, eu tinha vontade de levar minha família. Porque daí, eu vou aproveitar, vou levar minha família para viajar. Não podia. Então, assim, eu ganhava um valor que dava para sustentar a família, mas nunca sobrava. Sabe, eu queria ir num restaurante, num lugar que eu tinha vontade de ir. Eu queria ir num shopping e fazer uma compra legal, né, para mim, para minha família. Eu não via isso acontecer. E às vezes também tem as épocas sazonais, né? Então, tinha época que tinha muitas alunas e épocas que não. E todo mundo passa por isso. Não só no pole, mas em outras modalidades, na academia, tudo. Normalmente no frio as pessoas elas não têm tanta motivação de poder treinar. Então, eu não pensava em fazer algo diferente. Já que nessa época vai cair o aluno, a quantidade de alunos, vamos fazer umas ações, umas estratégias para a gente atrair aluno nessa época. Não tinha isso, porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo nem para respirar. Quanto mais para eu sentar e organizar a minha empresa da maneira como deveria ser. Mas não me faltava. E o Poli foi crescendo, e o Poli foi crescendo. E aí eu ia viajar para fora do país, porque eu já estava começando a ficar conhecida, eu dava workshops fora, mas eu não conseguia construir nada. De repente eu olhei para trás e realmente, o que que eu construí? Não construí nada, né? Sequer carro eu tinha na época. Até que começou a vir a pandemia e chegou um momento que eu não tinha dinheiro para nada. Eu lembro que minha filha tinha pedido para comprar leite, eu não tinha. Por quê? Porque não dava para dar aula, não dava para dar aula presencial. E agora? Eu não tinha dinheiro em caixa, né? Então, que eu entendi? Aí eu caiu a ficha. Eu falei, gente, peraí, espera aí. Até quando eu vou viver só de paixão? Paixão não enche meu bolso. Sim, você pode viver de paixão e ser muito bem remunerado pelo que você faz. E eu já era muito conhecida, né? Mas não era porque as pessoas não me valorizavam, eu que não sabia como escalar. Eu que não sabia. Até que surgiram, e eu acho que nada acontece por acaso, algumas pessoas me procurando, porque não tinha como dar aula presencial, e tinham pessoas que também moravam muito longe e queriam aprender comigo. Até que as pessoas começaram a me procurar, Karen, você dá formação à distância, e eu dava presencial. Eu comecei a pensar, e aí veio aquela crença, nossa, mas poli à distância, como faz? Será que dá certo? Será que as pessoas vão aderir? E isso é crença. Porque quando eu vi quando é à distância, tem muito mais valor. Eu pelo menos penso, hoje eu não troco aulas à distância por aulas presenciais. É bom às vezes você ter a experiência do presencial, mas o à distância, principalmente com relação à poli, você tem aquela aula gravada, você pode assistir a ela quantas vezes você quiser, pausar, olhar o detalhe da técnica que faz toda a diferença na hora de conseguir o movimento. Então, dali eu tive um start. Eu falei, não dá para viver só de paixão. Eu tenho que construir meu patrimônio. Eu tenho que construir meu patrimônio. E para isso eu tenho que fazer da maneira certa. Aí eu entendi que eu não era só instrutora. Além de instrutora, a partir do momento que você tem um estúdio,
Você é uma empreendedora e você é a engrenagem principal da sua empresa. Se você não ousa, se você não monta estratégias e traça metas para você conseguir escalar, para você conseguir faturar mais, jamais isso vai acontecer, porque ninguém vai fazer isso por você. E aí eu comecei a buscar conhecimento, conhecimento fora da área do poli, tá? É importante você ter conhecimento da área do poli? Sim. Mas eu não via nenhuma formação do Poli que pudesse trazer esse conhecimento. E eu acredito que nem universidade traz. Você vai fazer uma faculdade de educação física, eles vão ensinar a parte técnica para você dar aula. Aí você se vira na parte de marketing, que você tem que ter esse conhecimento, porque quem não é visto não é lembrado, e se você é visto da maneira errada, você também não é valorizado. Você tem que fazer um curso separadamente de administração de empresa para você conseguir administrar o seu negócio quando você tem um. Então, assim, eu comecei a entender que eu precisava me portar como empreendedora. E isso partia de mim. A partir do momento que eu comecei a me posicionar e entender que eu não posso viver só de paixão, eu tenho sim que ser reconhecida e bem remunerada pelo que eu faço. Começou a fazer toda a diferença. E aí eu comecei a criar estratégias para eu conseguir escalar. E quando eu comecei a fazer isso, eu olhei para ao redor e eu vi que ninguém fazia, quase ninguém. Existem as pessoas no Poli que constroem um patrimônio porque entendem disso. Só que as pessoas normalmente não compartilham com ninguém, entendeu? Eu não, eu comecei como instrutora e como formadora de instrutores, eu comecei a entender que eu precisava ajudar outros que estavam começando, porque, assim como eu, essas pessoas elas começam também sem ter essa consciência de que precisa ter outros conhecimentos e precisa se posicionar como empreendedor. E aí você começa a construir algo, né? E aí muitas pessoas falam, cara, mas eu não tenho tempo. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é o tempo, porque eu também não tinha tempo. Por quê? Porque eu dedicava 100% do meu tempo não para minha empresa, eu me dedicava para dar aula. E se você for só para dar aula, não ser empreendedor, tiver só essa postura, então vai dar aula em outra escola, você vai ter menos despesa e menos dor de cabeça. Porque senão as coisas não vão andar, elas vão estagnar. Você vai chegar num ponto e pronto. Como existem muitas pessoas que colocam o poli como segundo plano. Se soubessem o tesouro que tem nas mãos, não iriam trabalhar CLT e em horário fora do horário comercial ia dar aula. Porque você tem um tesouro na mão, você tem um negócio que não te custa muito, te custa o teu conhecimento, que você não tem muito investimento. Agora, você viver só de paixão? Não. Então, quando eu comecei a entender que eu tinha que dividir o meu tempo e administrar ele de forma que eu conseguisse dar aula, mas que eu conseguisse também separar o meu tempo não só para treinar, mas para administrar e ser a engrenagem funcionando da minha empresa, eu comecei a entender muita coisa e comecei a ter resultados. Então, o primeiro passo é você saber administrar, e eu já ensinei em outras aulas, aqui mesmo, aqui no YouTube, e eu tenho aulas, dentro da minha formação, onde eu ensino passo a passo e como fazer isso. Mas aqui eu ensino que a estratégia que eu usei, né, que é aquele método 80-20-10-10, que você pode aplicar para você fazer a gestão correta do tempo. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ter estratégias para você conseguir faturar mais, tá? Como por exemplo, nós temos dois tipos de alunos. Nós temos o aluno Nutella e o aluno Tubarão. O aluno Nutella é aquele aluno que ele vai para a aula só para desestressar, para ter uma atividade física. Ele não tem como intuito desenvolver e tal. Ele quer desenvolver ali, né? Ele não quer, ele sai dali, ele esquece o pole. E tá tudo certo. Existem esses alunos e esses alunos como que eu posso dizer? Existe uma rotatividade muito grande desses alunos porque muitos começam e param, né? Porque não tem, eles não se apegam ao pole, a querer desenvolver e tal. E tudo bem. Então você tem que alimentar esses alunos com as aulas em grupo.
Mas tem os alunos que são os alunos tubarão, que são aqueles alunos assim como você. Você é um aluno tubarão, porque se você se tornou um profissional do vôlei, você é um aluno tubarão. É aquele aluno que ele não está lá só na aula em grupo para distrair, para desestressar. Ele está lá porque ele quer desenvolver. Só que ele começa a entender, aliás, se o professor não orientar, muitas vezes ele começa a achar que o ponto final é ali, mas aí entra o lado instrutor empreendedor. Esse aluno, ele começa a entender que ali em grupo ele não consegue desenvolver, chega um ponto que ele meio que trava, né? Por quê? Porque a aula em grupo, o instrutor não tem como o instrutor trabalhar o aluno individual. Então, tem algumas individualidades que o professor não consegue desenvolver. Ele teria que estar lá, só ele e o professor, para ele conseguir desenvolver. É a mesma coisa uma pessoa que vai na academia e ela quer potencializar o resultado dela. Ela procura um personal. Ela não fica só na academia, porque na academia ela não vai ter um acompanhamento profissional mais aprofundado para ela conseguir emagrecer, para ela conseguir o corpo que ela quer. Então, ela contrata um personal, no poli também. Só que se ela não sabe que a professora oferece uma aula particular, ela não vai perguntar. Ou talvez até pergunte, mas normalmente não. E aí você perde a oportunidade de ganhar. Só que esse aluno, você pode ganhar a mensalidade dele, mas você pode ganhar muito mais com aquele aluno só. Então, com um aluno, o aluno tubarão, você consegue não só faturar o valor da mensalidade, você consegue multiplicar o seu valor só com aquele aluno. Só que você não tem um aluno tubarão só, né? Existe uma porcentagem muito grande da quantidade de alunos que você tem, quase que, digamos que, talvez metade ou um pouco menos de alunos que querem e estão dispostos a pagar mais para o seu desenvolvimento. E se você não dá isso, ele procura em outro lugar. Aí ele faz aula com você em grupo e vai contratar uma aula e compra um curso meu, por exemplo. Por quê? Porque meu professor não oferece isso. Então tá tudo certo. E aí quem vai ganhar com o teu aluno? Você ganha aquele valorzinho, né? Aquele valor da aula mensal do aluno e somente. E eu ganho um curso. Eu vendo um curso de R$ 500, eu vendo um curso de R$ 1.000, de R$ 5.000. Eu vendo curso para ele. Por quê? Porque você não oferece. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Eu quero ensinar o caminho e eu tô aqui para ensinar o caminho para os profissionais que querem ser profissionais empreendedores. Então, essa é uma possibilidade. Possibilidade de você dar uma aula particular, a possibilidade de você fazer uma mentoria à distância e oferecer para o seu aluno. Então, assim, só com os alunos que já estão ali dentro da sua escola, você já pode faturar dobrado, se não mais, tá? E aí existe você trazer novos alunos. Então, existem estratégias de marketing que você precisa conhecer. Ah, mas eu já posto na rede social. Será que você posta com os gatilhos mentais corretos? Será que você posta de modo que você realmente atrai e não repele os alunos? Pessoas novas? Tem a maneira certa de você fazer um anúncio, de você fazer uma postagem. Tem a maneira certa de você conseguir divulgar de forma orgânica ou paga. Você sabe fazer um tráfego pago direcionado? Então, tudo isso está em jogo, né? Ai, Karen, mas eu não tenho tempo. Eu vou ter que trabalhar dobrado. Não. Se você fizer uma boa gestão de tempo, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Eu fui assim. Antes eu trabalhava muito. Eu dava aula das 8 da manhã às 10 da noite, treinava. E eu ficava esgotada, não que eu não gostasse do pole, mas a gente não pode viver só de paixão, né? A gente tem que ter um resultado. É o que eu falei, né? Peraí um pouquinho, o que que aconteceu aqui? Ah, tá, eu desliguei. Desculpa, gente. Eu desliguei o vídeo aqui. Eu apertei um botão e desliguei o vídeo. Ah, deixa eu ligar aqui de novo. Mas vocês estão me ouvindo, é só o vídeo que eu não consegui ligar. Deixa eu ver se ele vai ligar aqui. Só um minutinho, gente. Eu bati no fio aqui e desligou. Agora voltou. Bom, vamos lá. Como eu falei, né? Ah, o dinheiro é a consequência. Mas se você não estabelecer metas para você alcançar mais, você vai ficar à mercê
do dinheiro é a consequência. Então depende de você, única e exclusivamente de você, para você conseguir faturar mais, né? É o que eu falo. Se você fizer uma gestão de tempo, administrar ela da forma correta, você consegue trabalhar menos e ganhar mais. E existe uma frase que eu trago aqui já para contextualizar isso. Se fosse só esforço, pedreiro estaria milionário. Se fosse só estudo, professor, o professor estaria rico. Mas, como que é? Mas o jogo não é sobre trabalhar mais. É sobre você aprender a jogar do jeito certo. Ou seja, é você montar as estratégias certas para você ter mais resultados. É isso que é o jogo. E você está no jogo para você conseguir ganhar mais ou você está no jogo só para viver da paixão do pole? E você tem que viver da sua paixão, porque existe uma crença que, ou eu vivo da minha paixão e tá tudo certo se eu não ganhar bem, mas pelo menos eu tô fazendo o que eu gosto. Ou você quer realmente acreditar que você só vai conseguir ganhar bem se você trabalhar registrado CLT e tá tudo certo. Você vai comprar essa verdade que é do outro? Ou você vai acreditar que sim, você pode trabalhar com o que você ama e ser muito bem remunerado por isso? Quando eu entendi isso, o meu jogo mudou. E eu comecei a conquistar coisas que eu jamais pensei no início. Por quê? Que nem passava pela minha cabeça. Passava pela minha cabeça da aula. Só. Eu não tinha visão de empreendedora naquele momento. Embora eu já tive outras empresas. Eu tive empresa de comunicação visual, eu tive lanchonete, eu já tive outros negócios, eu tive grife de lingeries, eu já tive vários negócios. Mas eu não pensava nisso pro Poli. Porque eu estava fazendo o que eu amava e para mim estava tudo certo, estava tudo bem. Entendeu? Pagava as minhas contas e tá tudo certo. E quando apertava, faz parte. Sabe aquele conformismo? Esse conformismo acabou pra mim, porque quando eu olhei pra trás e quando eu passei dificuldade, eu vi que, putz, eu tava jogando errado. Eu tava fazendo o jogo errado. E olha só o que eu falo. Não é só sobre ganhar bem. Olha só isso. É sobre você se realizar, fazer as coisas que você ama. Eu comprei meu carro à vista. Quer ver, ó? Deixa eu compartilhar aqui. Eu comprei meu carro à vista. Gente, isso daí jamais eu faria se eu continuasse achando que o Poli não dá para faturar bem. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. É, cadê? Quero mudar, eu não sei agora como. Deixa eu ver se eu consigo com a seta. Não. Deixa eu interromper o compartilhamento e voltar aqui. É, então não é só sobre ganhar mais, ganhar bem e tal. É sobre você realizar coisas que você jamais realizaria se você não acreditasse nisso. Olha só, aqui, pela primeira vez, eu fui para um campeonato com a minha família. Gente, eu tive a oportunidade de viajar com eles e a gente foi para restaurante, a gente passeou, olha só, a gente no avião. Isso daqui para mim parece besteira, mas para mim era algo que eu queria e que eu não via possibilidade. Aqui foi a festa de 15 anos da minha filha dos sonhos, que eu sempre tive vontade de fazer, e eu ficava pensando, nossa, minha filha quando fizer 15 anos, será que eu vou conseguir dar uma festa que ela merece? E eu consegui, eu aluguei um espaço, eu contratei banda, o bar. Foi incrível, foi incrível. Por quê? Porque eu entendi o jogo, eu comecei a jogar, ó, restaurantes caros. Aqui é um dos meus faturamentos. Só para vocês verem, esse faturamento aqui eu adquiri em 7 dias. Não foi nem um mês. 21 mil reais. Gente, é sobre isso. É sobre isso. E se você quiser desligar essa aula e continuar na sua, tudo bem. Ai, cara, eu não consigo. Eu acho que eu não tenho. Eu não sei nem como começar a fazer isso. Eu tô aqui para ajudar. É por isso que eu tô colocando essas aulas gratuitamente para que vocês consigam, primeiro, se conscientizar de que é possível. Ponto. E eu sou a prova viva disso. E eu conheço muitos proprietários de estúdio que construíram seu patrimônio, compraram casas, carro, vivem muito bem, vivem viajando, porque sabem jogar o jogo do jeito certo. Agora, você quer continuar com o seu estúdio, mas ser somente uma instrutora? Então coloca alguém para administrar.
ou mesmo fecha o estúdio e vai dar aula em outro estúdio, que aí você vai ter despesas a menos, entendeu? Então, assim, aonde que eu quero chegar? Que é possível. É possível. Então, a primeira coisa é você fazer. Eu tô dando ideias para que vocês possam abrir a mente de vocês e ver, putz, meu, eu posso dar uma mentoria, eu posso criar. Mas ninguém consegue da noite pro dia se você não for adquirir conhecimento para isso. Você precisa entender. Então você precisa buscar. Então, às vezes, vocês estão tão preocupadas em fazer um curso, um workshop de um internacional que vem, fazer um curso, sendo que tem outros conhecimentos para você poder adquirir. Assim como, por exemplo, quando eu comecei a praticar pole e eu queria ser atleta, eu não sabia dançar. Então, eu tive que buscar outros conhecimentos que pudessem agregar para que eu pudesse ser uma atleta com resultado como eu queria. Eu queria ser campeã, eu queria competir em campeonatos internacionais, fui campeã latino-americana no Chile, mas por quê? Ah, caiu do céu o conhecimento de como dança, de como faz. Não. Eu treinei pole, eu acho que a constância, né, a disciplina ajudou, não desistir, né? Eu sou o iniciante que não desistiu, né? Como dizem. Mas eu fui buscar fazer balé, eu fui buscar fazer jazz, fazer contemporâneo, eu fui buscar fazer ginástica olímpica para aprender o acrobático, porque o pole começou a crescer de uma forma que ou eu desistia e me conformava, ou eu ia atrás do prejuízo, né? Assim também somos nós empreendedores do pole. Ou a gente fica onde estamos na zona de conforto e tá tudo bem, ah, dá para mim pagar as continhas, ah, vou continuar no meu CLT, mas o meu sonho seria viver do pole. Só que eu não faço isso acontecer. Tá tudo certo, eu sou uma pessoa conformada e tá tudo bem. Agora, ou você se posiciona como empresária e você vai atrás do que você precisa ir para você virar esse jogo assim como eu virei. E hoje eu sou muito realizada com isso. Hoje eu tenho tempo, porque eu sei administrar o meu tempo, eu tenho tempo para fazer outras coisas. Hoje eu estou praticando outro esporte também, que é o basquete, que era a minha paixão. Eu estou fazendo outras coisas que eu amo. Eu consigo ter tempo para minha família, eu consigo viajar, eu consigo fazer o que eu quero, porque eu tenho liberdade financeira fazendo o que eu amo. Aí sim é legal. E não você viver da paixão e esperar um dia cair um dinheirinho na conta. Não. E ficar passando vontade. Não, é você fazer o que você ama e você ser muito bem remunerado por isso. Então, essa aula de hoje, eu vou encerrar aqui, mas o meu intuito nessa aula era ter plantado uma sementinha aí. Uma sementinha para que você pudesse entender que é possível. É possível e eu sou a prova disso e eu já mostrei para vocês. Não precisa mais nada. Vou estar com vocês, tá? O meu intuito a partir de agora é trabalhar com profissionais que queiram entrar no jogo certo, tá? Porque vão ter os que querem. E tá tudo bem, fica na zona de conforto. Mas lá vocês não vão encontrar sucesso. E um dia vocês vão olhar para trás e vão falar: caramba, o que que eu construí com isso? Né? A gente não vai ter a disposição de ficar praticando pole do jeito que a gente pratica a vida inteira. Mas será que você construiu, deixou seu legado? Você tem que pensar que lá na frente, quando você não tiver mais à disposição para você fazer tudo que você faz no pole, mas você tenha pelo menos um nome que você construiu e você tenha outras pessoas que possam dar continuidade ao seu trabalho, né? E aí, quando tiver outras pessoas que possam dar continuidade ao seu trabalho, aí você sossega, né? Então é sobre isso, é sobre você construir algo para o futuro e você conseguir realizar as coisas que você não consegue realizar, porque você não acredita. Isso é você estar limitado a uma crença que plantaram na sua cabeça, tá? Que eu tô desplantando e plantando outra sementinha para você ver que é possível, tá? Eu espero que isso sirva assim. E depois vocês deixam aqui no comentário, compartilha para outras pessoas, porque eu quero criar uma comunidade de profissionais todas as áreas de atuação, tem os profissionais que vivem para dar dinheiro para o outro e que vivem na zona de conforto. Você pode estudar medicina. Se você não souber como investir no teu conhecimento, como divulgar o teu conhecimento, investir o conhecimento que você já tem.
né? Colocar ele em jogo. E se você não sabe como divulgar o teu nome para isso, você não vai ser conhecido, vai ser mais um em qualquer área de atuação. Mas tem os que sabem como jogar, tem os que sabem como ser valorizados, como se posicionar, e é porque buscam outros tipos de conhecimento além, né? Eu vou fazer isso, eu vou estar com vocês, tá? Podem contar comigo, eu vou trazer todo esse conhecimento para que vocês não tenham que sair fora para buscar, né? Então, me acompanhem aqui, continuem assistindo os meus conteúdos e venham de mente aberta. Venham de mente aberta, porque eu quero fazer com que vocês também possam ter os resultados que eu tive e poder ter liberdade financeira. Sim, é possível faturar R$ 10.000 e eu tô colocando um valor mínimo, tá? É o mínimo do mínimo que a pessoa consegue faturar se ela souber jogar certo. Se ela souber fazer o trabalho da maneira certa. Mas eu não coloco 10.000. Eu coloco 10.000 mais, porque é muito possível. É possível. Eu consegui e muita gente já conseguiu. Quer dizer, não tão muito, né? Mas se você procurar, tem muita gente do Poli que chegou lá também. Que hoje tem liberdade financeira, porque se enxergou e se posicionou como empreendedora, depois como instrutora. Você é empreendedora em primeiro lugar. Você é a engrenagem da tua empresa. E aí sim você pode se posicionar como instrutora e buscar o conhecimento devido, claro, com certeza, para que você possa fazer um trabalho com excelência, porque também não adianta você ser uma boa empreendedora e o trabalho que você entrega não ter excelência. Então é um conjunto de coisas. É você ser uma boa instrutora e ser uma ótima administradora. É sobre isso, gente. Se inscrevam no canal se vocês gostaram do conteúdo, comentem e principalmente compartilhe para outras empreendedoras do Poli, para que eles também possam ter essa sementinha plantada aqui, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até mais.